Se você pegasse uma máquina do tempo e viajasse para Galileia no ano 30 e chamasse o nome Jesus, provavelmente ninguém ia responder. Isso acontece porque Jesus não é o nome original. É o resultado de uma longa evolução linguística que passa pelo hebraico, o grego, o latim, até chegar no português. E a história tem até alguns mistérios. Por exemplo, você sabia que o nome de Jesus no Corão é Isa e que ninguém sabe de onde veio esse nome? Nesse vídeo eu quero rastrear um pouco com vocês a origem do nome Jesus. Na casa de Maria José, a língua falada era o aramaico, então provavelmente o nome do menino seria dito Yeshua, alguma coisa desse tipo. Isso deve ter percebido que eu não falei Yeshua. Isso porque, apesar de a gente no latim ou na escrita latina escrever esse finalzinho com A, né, Yeshua, se você for observar na escrita hebraica, não é um A, é uma letra Ain, que é uma letra gutural, então você tem que fazer Yeshua. Mas essa letra Ain, ela não é mais pronunciada no hebraico moderno, e mesmo na época do primeiro século, ela já estava em vias de ser perdida. Então é muito provável também que o nome fosse simplesmente dito Yeshu, que inclusive é como se fala no siríaco clássico. Mas todas essas formas vêm de um nome original que seria algo como Yehoshua, e que se a gente for analisar a etimologia, a primeira parte vem do nome de Deus, certo? O tetragrama, e Shua vem da palavra hebraica para salvação ou livramento, significando, portanto, o Senhor salva ou Deus salva. Agora, uma curiosidade interessante, se você observar a forma do nome em hebraico, que eu falei que seria algo como Yehoshua, né? Você sabia que esse nome também é a origem do nome Josué? Pois é, esses dois nomes em hebraico são o mesmo. E isso explica vários tipos de tipologia que os pais da igreja viam na figura justamente do Josué como um precursor de Cristo. E você encontra em passagens, por exemplo, de Zacarias. Tá, mas de toda forma, como é que o nome Yehoshua, ou seja lá como for, virou Jesus, que parece bem diferente, né? E se a gente for observar, na verdade a culpa é dos gregos. Quando os evangelhos foram escritos, eles não foram escritos em aramaico, mas em grego koiné, a língua internacional da época. E aqui os tradutores encontraram um problema fonético. Para explicar isso, eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente tentaria passar o nome Yehoshua do aramaico para o grego, certo? Então, o som primeiro, Yod, em grego não existe, certo? Não existe essa letra Yod. A gente teria que pegar uma aproximação que seria Iota, certo? Então eles pegaram lá e virou Yeshua, certo? Com o Iota, Ye. O próximo som é a letra Shin, que não existe em grego, não existe o som sh em grego. Então a gente teria que fazer uma aproximação com a letra sigma, né? Então já virou Yesu, Yesu. E finalmente esse som final, o A, que eu falei que na verdade é Ain, certo? Uma letra gutural, também não existe em grego, certo? Então não tinha como pronunciar. Então ficou Yesu. Mas tem ainda um detalhe gramatical, que é o grego é uma língua de declinação. Então, terminar o nome masculino em vogal não era muito natural. Era mais natural que você adicionasse um S, que é justamente a marcação do nominativo no masculino. Então, ficaria algo como Jesus. E assim o nome passou Jesus do grego para o latim. E finalmente, quando chega no latim para as línguas latinas, essa letra inicial, Ye, que era escrita com iota e passou a ser escrita com I, certo? Porque na época também não existia outra forma de grafia, foi deixando de ser uma semiconsoante para se tornar propriamente uma consoante. Então perdeu o valor de I, né, de Jesus, e foi ganhando o valor de J, de Jesus, como a gente diz hoje no português. Isso aconteceu lá pela Idade Média, e foi inclusive lá pela Idade Média que surgiu a letra J para descrever essa forma do som, que já não correspondia mais à forma clássica do latim. Mas existe uma reviravolta muito interessante, que é, apesar de que o árabe é uma língua semítica, assim como o hebraico, e que possui o som Ain, assim como o hebraico antigo possuía e tudo mais, o nome de Jesus no Corão não aparece como a gente esperaria que fosse algo como Yashua ou alguma coisa desse tipo. Ele aparece como Isa ou Aissa, certo? Porque a letra inicial também é um Ain. O que é muito estranho, não corresponde de forma alguma à etimologia que você esperaria na passagem de uma língua comum anterior, ancestral, para o árabe. E ninguém sabe o porquê dessa forma esquisita aparecer no Corão. Algumas sugestões de acadêmicos é, por exemplo, de que talvez fosse uma aproximação, estão tentando aproximar o nome de Jesus do nome de Moisés em árabe, que soa similar, e daí para justamente criar essa similaridade fonética, eles alteraram o nome.
Outra possibilidade de explicação seria que algumas culturas da Mesopotâmia, que tiveram bastante influência ali no Oriente Médio, os nomes divinos eram escritos de uma forma, mas pronunciados de outra forma, e que talvez isso tivesse levado justamente a criar uma forma dupla da pronúncia do nome de Jesus, justamente pelo respeito que havia na época, mas essa última teoria, sinceramente, não tem quase que evidência nenhuma, ela é só uma teoria mesmo, ela é só uma possibilidade. Ok, mas para além de tudo isso, então como é que a gente deveria dizer que é o nome original de Jesus? Será que a gente deveria dizer o nome de Jesus como Yeshua, como muitos evangélicos parecem que querem fazer crer que seria o correto, porque é mais próximo do original? Então, na verdade, isso é besteira, porque Yeshua, como eu justamente mostrei nesse vídeo, não é o nome original, certo? A letra final não é um A, é uma letra Ain. Então você tem que dizer com a letra Ain, se você quer efetivamente se aproximar do original. Mas isso também é besteira, porque, bom, se você vai partir de um ponto de vista cristão, a ideia de que você deve se aproximar do original histórico, porque esse original histórico teria um valor espiritual marcado, que foi perdido ou que não corresponde a outras formas, acaba tendo que lidar com o fato de que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E que, se ele foi escrito em grego, isso também faz parte da providência divina. E o nome de Jesus em grego consta como Jesus. Esse é o nome em grego, certo? E se a escrita da Bíblia em grego passa justamente por esse processo da providência divina, em que ela influencia de alguma forma, então você deveria também admitir que a formação do nome de Jesus em grego também está dentro do plano da providência divina e, portanto, corresponde a uma forma que é simbolicamente ou espiritualmente rica, tão rica talvez quanto o nome em hebraico, mas em especial e com certeza mais espiritualmente rica do que o nome em hebraico pronunciado de forma errada.